Qual são as fontes da pior crença limitante? A maior mentira que impede o meu e o seu desenvolvimento. O mito da escassez. Essa mentira te impede de evoluir pessoalmente, evoluir profissionalmente, afeta os nossos relacionamentos, afeta como lidamos com a riqueza, com o dinheiro, com nós mesmos, com os outros, nos diversos papéis que desempenhamos, como pai, mãe, como filho, filha, como estudante, como profissional, como cidadão. Quais são as fontes dessa mentira? Qual é a fórmula que faz com que esse mito da escassez permaneça operante? Nós vamos, neste vídeo, de acordo com Brené Brown, entender essa fórmula para que você possa definitivamente se libertar dessa crença limitante. A pior das crenças limitantes. Vamos pro vídeo! Fala, gente linda, meu nome é Professor Adailton, você está aqui no canal que trabalha o seu desenvolvimento integral, porque você é uma pessoa só. Você não pode se desenvolver profissionalmente sem se desenvolver como pessoa. Você não pode desenvolver financeiramente sem se desenvolver como pessoa. Você é uma pessoa só. Então aqui nós tratamos sobre esse desenvolvimento integral, ok? Nós trabalhamos aqui temas relacionados à consciência, aprendizagem e treinamento. E no vídeo de hoje, conforme eu prometi na semana passada, nós vamos falar as fontes do mito da escassez. A pior de todas as crenças limitantes. Eu estou chamando assim, e nós estamos estudando esse mito da escassez de acordo com Brené Brown, doutora da Universidade de Houston, tá? Doutora Brené Brown, que eu carinhosamente chamo de Brené Brown a Braba, e ela desenvolveu esse texto. Na verdade, ela tem vários livros falando sobre isso, mas nós estamos tomando como base aqui uma das primeiras publicações que ela fez, que é A Coragem de Ser Imperfeita. Então, vou deixar o vídeo da semana passada aqui. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá, entende o que é o mito da escassez, entende por que eu estou dizendo que esse mito da escassez é a pior das crenças limitantes, e como prometido no vídeo, nós vamos falar agora nessa semana sobre as fontes do mito da escassez. Atenção, olha só, eu estou aqui no período de férias, tranquilinho, com a família, né? E parei aqui no quarto mesmo do hotel para gravar esse vídeo e a gente não ficar sem vídeo nessa semana, tá certo? Então, se isso já não merece o seu like, pelo amor de Deus, eu não sei porque que merece, mazão na minha frente, piscinona lá atrás. Parei aqui para vir entregar esse conteúdo para você conforme eu me comprometi na semana passada. Deixa o like e compartilhe com pessoas que você julga que está precisando entender mais sobre educação comportamental e sobre o processo de desenvolvimento, que seja um processo de desenvolvimento integral, tá? E se inscreva aqui no canal, toda semana nós vamos trazer vídeos falando sobre desenvolvimento comportamental, desenvolvimento integral, baseado em autores consolidados. Aqui não vamos ficar com jargões, não, estudos, pesquisas, tá certo? É isso que nós trazemos aqui no canal. Então nós vamos falar sobre as fontes da escassez segundo Brené Brown. Como eu falei, eu recomendei o vídeo para vocês do que é esse mito da escassez. Assistam o vídeo, mas fazendo um resumo aqui, o mito da escassez eu digo, a Brené Brown ela não chama assim, mas eu chamo de uma crença limitante, porque refere-se a uma verdade subjetiva de você sobre você mesmo. Essa verdade ela tem uma base. Eu não sou o suficiente, né? Nada é suficiente. A gente está sempre operando numa dimensão de escassez. Não tenho tempo suficiente, não tenho um amor suficiente, não tenho um carinho suficiente, não tenho atenção suficiente, não tenho dinheiro suficiente. Sempre operando nessa perspectiva da escassez. Inclusive lá no vídeo que eu recomendei aqui para vocês, eu explico um pouco o que foi o meu processo de compreensão dessa dimensão da escassez, né? Que
como administrador e mestre em economia, para mim a escassez é um cenário objetivo do dia a dia, e que quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a perceber como isso vai sendo internalizado numa espécie de crença que vai, de fato, afetando o meu comportamento e o comportamento das outras pessoas que eu venho acompanhando no decorrer do tempo. E compreender esse mito da escassez e superá-lo significa, em última análise, um processo de crescimento e de evolução verdadeiramente sustentável. Porque quando você não lida com essa crença limitante, o que acontece é um processo de crescimento. Você atinge alguns resultados, mas logo você volta ao comportamento anterior, porque aquela verdade, que é uma grande mentira, ela está ainda pautando a forma como você se relaciona com você, com os outros e com as coisas, né? Então isso é um ponto extremamente importante. Também, assim, muitas vezes as pessoas, elas não entendem exatamente essa dimensão do mito da escassez. Uma vez eu estava lidando com uma mentoranda minha, e aí eu fiz essa pergunta para ela. E ela diz, não, eu não tenho isso aí não. Eu não tenho esse mito. Para mim, eu vivo a abundância, tá? E isso é um erro muito delicado. Por quê? Porque esse mito, essa crença, ela está presente em todos os seres humanos. Todos os seres humanos. E aí eu não vou exatamente me debruçar, explicar por que eu posso afirmar isso, tá certo? Existem várias formas e prismas da gente olhar para esse mesmo fenômeno. Aqui eu vou me deter na Brené Brown, a braba. Só que eu encontro isso em vários textos. Desde espiritualidade, textos religiosos, até dimensões, textos de filosofia e até alguns aspectos associados a realmente a psicologia e a psicologia do comportamento humano. Se você quiser que eu aprofunde um pouco mais sobre isso, eu posso trazer um pouco mais desses estudos aqui no canal, então deixa aqui o comentário aqui embaixo, que aí eu vou planejar para fazer esse vídeo para você. É aquele momento em que você sente que você não está sendo o suficiente. Essa é a estrutura. Eu não sou bastante. O que muda é o conteúdo. Parafraseando aqui o Toll, ele gosta de explicar isso, falando sobre a estrutura e o conteúdo do ego, né? Então, eu não sou bastante. Eu não sou um professor bom bastante. Eu não tenho um corpo sarado bastante. Eu não tenho uma vida saudável bastante. Eu não sou uma mãe cuidadosa o bastante. Eu não sou uma mãe atenciosa o bastante. Eu não sou uma mulher, uma esposa carinhosa o bastante. Então, você vai substituindo os papéis e você vai ver que esse mito da escassez ele é muito mais profundo. Muitas vezes, quando a gente fala ele, as pessoas associam imediatamente à vida financeira. Como se pessoas muito ricas ou multimilionárias ou pessoas que têm uma relação muito legal com o dinheiro não tivessem essa relação ou esse mito da escassez. Tem. Isso é profundo. O próximo vídeo que eu vou fazer sobre isso é falando justamente como a educação dos filhos, como a relação dos pais educando os filhos já transmite de alguma forma esse mito da escassez, tá certo? Então, assim, isso é muito profundo, tem muitas camadas por baixo disso daqui. O que nós vamos nos deter hoje é fechar esse primeiro capítulo, na verdade não é o primeiro, é o segundo capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito, onde a Brené Brown, braba, ela fala sobre as fontes da escassez, tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o texto, que ela diz o seguinte: a escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta de privação, floresce em sociedades com a tendência à vergonha e à humilhação, e que estejam profundamente enraizados na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Então aqui, ó, a Brené Brown, ela já traz o quê? Ela já traz os 3 elementos, tá certo? Ela traz os 3 elementos que são as 3 fontes
da escassez, os 3 componentes que são as 3 fontes da escassez que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo de hoje. O primeiro refere-se à dimensão da vergonha e da humilhação, o segundo à comparação e o terceiro à desmotivação, tá certo? Então, esses 3 elementos, eles são as fontes do mito da escassez e ela vai evoluir um pouco mais explicando sobre isso. A preocupação com a escassez é uma versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo e em vez de nós nos unirmos para resolver os problemas, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Então ela está apresentando isso daqui dentro de um conceito assim, ó. Nesse texto, esse livro é pós 11 de setembro e ela tem ali um tempo, se eu não me engano, de uma década mais ou menos, estudando os efeitos do 11 de setembro na sociedade, mas trazendo isso também para uma consideração de diversas outras sociedades e não apenas a sociedade americana. E ela diz o seguinte: quando estamos no limite ou no extremo, nós devemos encarar isso com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, pessoal, ela é o caminho defendido por Brené Brown para que eu possa, de fato, assumir e liberar todo o potencial que eu tenho. E a vulnerabilidade, nós também fizemos um vídeo falando sobre isso daqui. O título, se eu não me engano, é A Coragem de Ser Imperfeito. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui. Assista esse vídeo, tá certo? E ele vai falar justamente sobre o que ela entende por vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é você ter a incerteza, né? Aprender a viver com o risco, com a incerteza, a exposição emocional, ou seja, você não temer expor os seus sentimentos, claro, de uma forma sempre positiva, ela traz esse elemento. E trazendo assim para você com você mesmo uma verdade, retirando todas as couraças, né? Essas couraças, máscaras que nós criamos para parecer o que nós não somos. E ela sugere justamente esse reconhecimento, né? Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Eu encontrei a mesma dinâmica de isolamento e raiva nas microsociedades da família, do trabalho, da escola, da comunidade. E todas elas compartilham a mesma fórmula de vergonha, comparação e desmotivação. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpetua, até que uma massa crítica de pessoas possa começar a fazer escolhas diferentes e remodelar os contextos menores a que pertencem. Então, de novo, o que ela está trazendo aqui? Ela está trazendo que isso pertence a microsociedades, não apenas a sociedade, a grande sociedade, tá certo? Um aspecto social amplo, mas também nos microgrupos, nas microsociedades, família, trabalho, sala de aula. Ela vai reforçar isso a todo momento no final desse contexto. E por isso que eu quero dedicar um vídeo só para falar sobre as famílias, tá certo? E ela diz o seguinte: a escassez, ela encontra nesses componentes vergonha, comparação e desmotivação, ela encontra um terreno fértil para crescer. E ao mesmo tempo, essa escassez retroalimenta esses 3 componentes. Então nós entramos em um ciclo, segundo a doutora Brown, nós entramos num ciclo em que o sistema, ele mesmo, se retroalimenta. O modo de pensar sobre os 3 componentes da fórmula da escassez e a maneira como eles influenciam a sociedade é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte, seja sala de aula, em família, na comunidade ou talvez a própria equipe de trabalho. Então, mais uma vez, ela reforça sobre essa dimensão das microsociedades, dos microgrupos, todo o ambiente, todo o grupo que você estiver participando, a influência que esses grupos, como esses grupos operam, né, conforme essas fórmulas. Tudo bem? Veja, isso é muito importante.
Principalmente quando a gente fala de família e de sala de aula. Principalmente, gente, família e sala de aula. Por quê? Porque nós vimos no vídeo, eu fiz um vídeo aqui falando só sobre crenças limitantes. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o vídeo aqui mencionado aqui em cima também. E a psicologia ela mostra que as principais crenças limitantes, o sistema de crença de uma pessoa é formado nos primeiros 7 anos de vida. Alguns autores apontam até os 12 anos de vida. Ali nós formamos o nosso principal sistema de crenças, certo? Então, famílias e escolas têm uma responsabilidade fundamental, essencial, para construir todo esse sistema de crenças dentro de uma própria sociedade. Agora a nossa querida Brown, ela vai fazer questionamentos de acordo com cada fonte dessa. Primeira fonte, a vergonha, tá? E o desafio que ela está trazendo aqui é o seguinte: à medida que a gente for discutindo essas perguntas, pensa nessas micro-sociedades que você faz parte, nos grupos. Sala de aula, família, trabalho, equipe de trabalho, né, comunidades que você venha fazer parte, tá certo? Então, primeira fonte é a vergonha. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Primeiro questionamento. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Apontar culpados é uma prática comum? Nossa! Pensa aí nas famílias. Pensa nas relações. Pensa na sala de aula. O medo do ridículo na sala de aula, por exemplo. Né? A própria pressão criada pelos colegas, o papel do professor, que muitas vezes trabalha com isso. Pai, mãe. O valor de alguém está ligado ao sucesso e à produtividade ou à obediência? Puta que pariu. Essa eu vou repetir. O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Vou repetir de novo. Ó. O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Aqui eu tenho vontade de mandar para alguns autores, alguns perfis aqui de autodesenvolvimento e de alta performance na internet. Gente grande. Gente grande. Gente grande. Gente grande. Né? O valor de alguém está associado ao sucesso? Ao resultado? Ou à obediência dessa pessoa? Cara, Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É porque às vezes eu estou conversando com os amigos meus, eu falo algumas coisas e eles chegam e dizem: eu não sei se eu entendi. Para mim está tão claro, né? E às vezes então deixa eu me explicar. Você é seu resultado. Né? Eu insisto nisso, gente, porque isso destrói o processo de crescimento e desenvolvimento de alguém. Destrói o processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa. Né? Então tem amigos meus que começaram um caminho de desenvolvimento, hoje eles não respondem meu contato. Sabe por quê? Porque eles estão falidos. Vergonha. Porque ele se identifica com o resultado dele. A diferença de uma pessoa que de fato, o pessoal gosta de falar disso, né? Tem mentalidade de riqueza, se é que isso existe, é que essa pessoa ela não se hiperidentifica com a riqueza dela e com o resultado dela. Aí a gente lê aí vários exemplos de pessoas que quebraram várias vezes e conseguiram reconstruir sua fortuna, né? Construir, decidiram... Aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu posso trazer aqui. Mas isso, para uma pessoa identificada com o resultado, ela é o saldo bancário dela. Ou quanto ela tem de dívidas. É isso? É esse o valor? Como uma grande referência da internet, porque para mim não é nenhum, e nem recomendo para ninguém. Ele em entrevista dizia, em 2018 não era ninguém. 2020 eu estava faturando não sei quantos milhões.
Humilhações e linguagens abusivas são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo é uma realidade ou outro elemento associado à vergonha? Então, usar a humilhação como forma de educar, por exemplo. Usar a humilhação como uma pena para a pessoa não ter cumprido ou não ter atingido o resultado, ou não ter cumprido uma ordem, ou não ter obedecido uma norma, por exemplo. Tudo isso está associado a essa dimensão da vergonha. A questão do perfeccionismo, de querer ser perfeito. Aliás, no próximo capítulo, Brené Brown vai trazer justamente, não é no próximo, não, é um capítulo à frente, ela vai trazer as couraças contra a vulnerabilidade. Os escudos que nós criamos para nos proteger da nossa própria vulnerabilidade, que é onde está toda a nossa essência e capacidade de gerar um potencial transformador na nossa própria vida. E um dos elementos é justamente o perfeccionismo. É um dos escudos à vulnerabilidade, ao perfeccionismo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso daqui, deixa um comentário aqui embaixo. Eu posso até pensar em fazer uma série, A Coragem de Ser Imperfeito, trazendo várias considerações dos capítulos de Brené Brown. Então, esse perfeccionismo, essa busca de querer fazer tudo sempre muito certinho, perfeito, essa busca por perfeição. Aqui eu também fiz um vídeo, vou deixar mencionado aqui, libertando-se da ilusão da perfeição. Comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente. Então aqui ela chama atenção para a segunda fonte, que é a comparação. A comparação. Sempre lembrando, é importante a competição saudável, né? Aquela coisa que faz, inclusive, o ser humano buscar melhorar, estar melhor, ter boas referências. Isso é muito utilizado em treinamento de gente com que eu respeito. Por exemplo, o próprio Tony Robbins, ele gosta de dizer isso. Veja quem são os seus pares. Se são pares de alta performance, você também vai buscar essa alta performance. Mas isso é perigosíssimo. Porque a competição, a comparação, ela é presente o tempo todo. Aqui eu falo muito nas minhas redes sociais, também aqui no canal, sobre uma coisa que é própria de quem está em pleno autodesenvolvimento, a autorreferência. Então a única referência de comparação que eu tenho sou eu mesmo, eu para mim mesmo. Então hoje eu consegui ser melhor do que ontem? Sim ou não? Não. Por que não? Porque eu falhei nisso e nisso, ok? Então o que eu posso fazer para aprender e me desenvolver? Porque o desenvolvimento humano ele não é linear, ele não é crescente linear e nem exponencial. O crescimento humano ele tem altos e baixos. Tá? Aqui apelando para a minha linha de economia, administração, que gosta de um gráfico, né? Se a gente fosse fazer um gráfico, eu não tenho um gráfico assim, crescimento linear. Eu tenho um gráfico de altos e baixos. A questão é que a tendência ela tem que estar numa tendência de crescimento. Tá? Se a tendência estiver numa tendência de crescimento, ótimo. Mesmo com altos e baixos, ali a tendência média, ela está numa tendência de crescimento, então, grande dia. Mas isso eu me comparando comigo mesmo. Eu me tendo como uma autorreferência. Né? Aqui as artes marciais ajudam muito. Né? A única vitória que eu preciso realizar é a vitória sobre mim mesmo. Nenhuma outra mais importa. E aí, continuando, ela vai dizer o seguinte, ó, a criatividade tem sido sufocada. Isso é importante, porque a criatividade ela traz um elemento de novo, de eu me arriscar a fazer algo diferente. Enquanto que a comparação aqui vem uma distorção séria de um dos elementos de aprendizagem da programação neurolinguística, que é a modelagem. Tem muita gente que fala, vamos modelar! E é claro que é importante modelar.
eu entender o que é que já funciona e quem está sendo bem sucedido para modelar aquela pessoa. Porém, o fator de criatividade ele é fundamental, porque ele vai trazer o quê? A minha autorreferência. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer de acordo com a minha própria criatividade. A comparação, ela sufoca a criatividade. Não à toa, nós percebemos uma crise na nossa sociedade de criatividade. O que está sendo produzido de música? Pega o cinema. O que está sendo produzido de cinema se não refazer o que foi feito ali na década de 80 e 90? Então, isso fala muito sobre a nossa sociedade. Como essa comparação, ela de fato sufoca a criatividade, né? Ela continua aqui. As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos. Então, as pessoas elas estão confinadas a padrões, ao que elas têm que efetivamente cumprir ali, do que elas serem motivadas a manifestarem de forma eficiente, eficaz, de forma nova, inovadora os seus talentos. Ou senta aqui, cala a boca, faz o que todo mundo está dizendo. Nossa, isso num ambiente de trabalho, meu Deus. E uma criança? Que coisa mais espontânea do que uma criança, né? Eu tenho filhos extremamente criativos, cheios de energia, né? A Isabela e o Isaac. A Isabela, ela já tem um senso de alto freio. O Isaac é pura essência. Isaac, né? Porque isso também faz parte do processo de educação. Mas o que eu estou ensinando para ele? Será que eu estou ensinando para ele ser comedido em cada momento? Ou ele está internalizando não ser ele mesmo, não se manifestar de forma tão criativa? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usada como medida e valor para todos? Não é drama. Não é cena que eu estou fazendo aqui. Não é, não. É foda. Vocês entendem isso daqui? Tipo, há um padrão, há um modo de ser, uma hora para acordar, um banho que se tem que tomar, uma forma que se tem que falar. Para! Isso gera cada vez mais escassez. Porque se eu não dou bom dia de um jeito, então meu dia não vai. Eu tenho que mudar o meu jeito de falar obrigado. Eu entendo os perfis que fazem isso. Sabe o que é isso? Eles estão buscando construir uma coisa chamada comunidade, que tem jargões próprios. Isso fanatiza a audiência. É isso que essas pessoas fazem. E elas não estão erradas. Mas o que está sendo ensinado aqui é um padrão sério. Você tem um caminho único e que você tem que descobrir e desenvolver sua trilha de forma única. Não que você não possa aprender com esses perfis. Não que você não possa aprender. Eu recomendo outros. Eu recomendo Vilma Bolsoni. O canal do Sunrise, que tem aqui no YouTube, que eu sempre recomendo nos meus vídeos. Vou recomendar nesse também. Eu recomendo Nova Acrópole, da professora Lucelena. Tá? Eu já recomendei também Nova Acrópole, a professora Ana Paula. Filosofia aplicada ao desenvolvimento humano. É claro que você pode aprender com todas essas pessoas. Você pode aprender aqui no canal do professor Adailton Azevedo. Eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa. Mas isso significa que você vai ter que assumir um padrão de comportamento que eu vou ditar para você? É sério isso? Isso gera mais escassez. Eu conheço pessoas, conhecidos meus, né? Que seguem aqui o canal, que me conhecem, que já chegaram para mim e disseram assim, tem intimidade, já chegaram e disseram, negão, pô, oferece aí, me diz aí, me passa uma rotina do que você faz.
Me passa uma rotina do que você faz. E eu não passei. E nem vou passar. Porque a minha rotina, o meu caminho, é meu. Ninguém pode repeti-lo. Você pode aprender com o meu caminho? Claro. Como eu posso aprender com o seu? Aliás, eu gostaria de te conhecer. Deixa aqui seu comentário. Aqui embaixo, porque eu quero te conhecer. Para mim será um prazer. Se quiser me seguir também nas minhas redes sociais, será um prazer te conhecer. É claro que eu posso aprender com você, só que o meu caminho é único. Nós vivemos numa sociedade onde a autorreferência ela foi demolida, ela acabou. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui falando sobre Ayrton Senna, porque para mim ele era um gênio, um cara acima de tudo incrível, mais do que um piloto incrível, ele era um cara incrível, uma pessoa incrível. É justamente o processo de autorreferência. Ele trabalhava para se superar, numa busca onde a referência era ele mesmo, não estava se comparando com os outros. Eu lembro que eu mencionei nesse vídeo, vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, justamente um treino onde Senna ele tinha a pole, 15 minutos antes, todos tinham gasto os jogos de pneu, começou a chover, todos gastaram o jogo de pneu, ninguém conseguiu baixar o tempo dele, ele entrou e baixou o próprio tempo, porque ele ainda tinha jogo de pneu. E ele foi lá e baixou o próprio tempo. Por quê? Porque ele não está disputando com ninguém. A única vitória que ele precisa realizar é a vitória sobre ele mesmo. É isso que o mestre do Aikido, diversas artes marciais, mas eu trago aqui o O Sensei, ele fala. A verdadeira vitória é a vitória sobre você mesmo aqui e agora. Então, esse processo de comparação ele é triste. Isso acontece nos relacionamentos. Quem nunca? Aí a esposa chega e diz pro marido assim, ai amor, hoje eu tô tão cansado. Aí o marido chega e diz, você tá cansado? Imagina eu. Percebe? Isso é escassez pura, operando. Isso não é vulnerabilidade, isso não gera acolhimento. Então está sempre se comparando, cônjuges, comparando-se, disputando entre si. Isso choca os relacionamentos. Isso choca. Por que não? Você não pode estar tão cansado ou mais cansado do que eu. Se você está cansado, eu estou mais ainda. Percebe? São pequenas coisas que fazem uma diferença gigante lá na frente. Faz uma diferença gigante no final do dia e vai fazendo uma diferença gigante no final da sua vida. Ai, eu achei que o vídeo ia ser curto. Meu Deus, é porque eu me empolgo, velho. Brené Brown também é osso. A desmotivação. As pessoas estão com medo de correr risco ou criar coisas novas? Veja, essa deriva, meio que deriva das outras duas, né? Se eu tenho um ambiente... Olha, veja, eu ainda não explorei isso daqui, mas a Brené Brown ela tem um livro que é A Coragem de Liderar. Ela pega o mito da escassez e aplica principalmente ao ambiente de trabalho. É incrível! É incrível. Se quiser que eu traga esse conteúdo também, deixa o comentário aqui embaixo, né? Eu trago esse conteúdo aqui no canal. É incrível. E um dos elementos é justamente esse, porque é tão óbvio. As empresas hoje elas buscam elementos de inovação, vamos inovar, vamos sair da caixa. Se você tem um ambiente onde as pessoas elas não se sentem seguras a errar, porque se elas errarem elas serão humilhadas e envergonhadas, acabou criatividade, meu papai, acabou. Todo mundo vai se comparar e fazer o que os outros fazem. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra na Caixa Econômica Federal e a busca do superintendente era que os seus gerentes eles fossem mais farmers do que hunters. Era exatamente isso que ele falava. E isso significava o quê? Você ter uma gestão de carteira melhor. Então a gente ia falar sobre isso. A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: eles são medidos por gestão de carteira? Esse é o ponto. Porque se a empresa não tem um sistema que valoriza as pessoas que estão se arriscando e tentando fazer diferente, e é óbvio, elas vão errar.
Se você está tentando fazer diferente, você vai errar. Se a empresa não consegue reconhecer isso e orientar as pessoas nesse processo criativo, então todo mundo vai fazer o quê? Vai fazer o que todo mundo faz. Vai ficar na mesma. Eu não vou me arriscar. Eu não vou tentar coisas diferentes. Por que eu vou tentar coisa diferente? Não faz sentido nenhum. É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências. A impressão geral é que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando. Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos. Pausa dramática. Pausa dramática. Tem alguém escutando? Tem alguém prestando atenção no que de fato está sendo trazido de novo, de essência, de contribuição que o indivíduo pode trazer? Ou nós, motivados por uma sociedade de hiperexposição, de comparação, de julgamento o tempo todo, opiniões. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um julgamento. Então, todos estão com ânsias de serem vistos e ouvidos, e poucos estão, de fato, observando e escutando. Muito julgamento e fala, pouca observação e escuta. Isso gera um ambiente altamente desmotivador, segundo a nossa Brené Brown, a braba. Então aqui nós temos três fontes da escassez. 3. Vergonha. Incentivar as pessoas baseado na vergonha, ensinar baseado na vergonha e na humilhação. Comparação. Qual foi o pai e a mãe que nunca fez? Olha ali seu irmão, olha ali sua irmã. Nossa, meu Deus, se quiser que eu faça um vídeo sobre a educação dos pais, comenta aqui. Comparação. 3. Desmotivação. Não há nenhum motivo para que eu traga algo novo, criativo, algo essencial, que me arrisque tentar algo sem medo do ridículo. Principalmente por causa dos 2 elementos anteriores. Quando penso na minha família, sei que são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola, promover uma comunidade religiosa de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais governadas pela escassez, exige consciência, compromisso e muito trabalho todos os dias. Atenção, consciência, compromisso e muito trabalho todos os dias. Vou repetir, consciência, compromisso e muito trabalho todos os dias. Parece até um canal do professor Adailton, que fala consciência, aprendizado e treinamento. Gente, eu não inventei nada disso. Eu não inventei nada aqui. Nada. É verdade que isso tem muito da minha experiência, mas eu não inventei nada. Eu acho muito legal isso, porque primeiro ela diz assim, quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que eu e meu marido tentamos superar todos os dias. Sim. Professor, como é na sua casa? Todos os dias tentando superar o mito da escassez. Eu tentando explicar e ensinar cada vez mais para minha esposa, para os meus filhos. E eu que sou um estudioso disso, tentando superar em mim. Que às vezes a gente acha que é só uma questão de entendimento. Não é. Consciência, aprendizagem, treinamento. Eu tenho que repetir todo dia. Trabalho, compromisso e muito trabalho todos os dias. Compromisso e muito trabalho todos os dias. A macrosociedade está sempre exercendo pressão sobre nós. A não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado permanente de escassez se torna um modus operandi. É um modus operandi.
É um modus operandi. Então eu aqui agora estou aí uns 6 meses produzindo conteúdo, buscando ter frequência, produzindo conteúdo no YouTube, colocando alguns cortes no Instagram. Aliás, se não me segue, procura lá, @prof.adailton_azevedo. E as pessoas, elas me trazem uma série de ideias. E algumas ideias são muito boas. E me apresentam modelos. Vamos modelar quem está fazendo certo. Alguns modelos são bons. Por exemplo, para mim, um grande modelo é o conteúdo e o canal da professora Lucilena Galvão, Nova Acrópole, que principalmente ela que aparece lá, né? É um modelo. Mas eu sou o tempo todo desafiado. Não, professor, você mostra agora o hotel onde você está. Porque é isso que as pessoas gostam de ver. Será? Eu vou incentivar isso aqui? É esse o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Ah, mas assim, esses caras estão vendendo milhões e você não está. E o valor? O meu legado, o meu valor é o quê? É isso? Vender milhões? Vocês entendem? Então isso exige... Olha o que Brown fala aqui, ó. O que isso exige, ó? Somos convocados a viver com ousadia. Cada vez que fazemos escolhas que desafiam um ambiente social de escassez. É uma questão de escolha. É uma questão de decisão. É uma questão de compreender o que de fato significa o valor das coisas e manifestar todo o potencial que eu e você que nós temos. É muito mais profundo. É isso que eu estava essa semana meditando uma palavra de Marco Aurélio, né? Que ele dizia justamente sobre isso. Recolhe-se em ti mesmo, o eu governante. Encontra na prática da justiça tudo o que ele precisa e por isso também acalma. É isso. Prática da justiça, o que é justo. A justa medida para cada coisa. E aí, para finalizar, ela chama a atenção o seguinte, ó. O oposto de viver a escassez é cultivar o excesso. Na verdade, o excesso e a escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que eu chamo de plenitude. Em sua essência é a vulnerabilidade, enfrentar a incerteza, a exposição emocional e o risco. A exposição e o risco emocional, sabendo que eu sou o bastante. Eu sou o bastante. Então, muitas pessoas, isso é importante, eu finalizo aqui, elas julgam estarem se libertando do mito da escassez, buscando uma mente milionária. Porque eu vou ser milionário. E tudo bem. Tudo bem. Você merece ser milionário? Merece. Aliás, eu tenho até uma formação que eu vou transformar isso em curso aqui ainda na internet, que é mentalidade financeira. E que o primeiro ponto de superação é qual o seu valor. Quando você descobre seu valor, você descobre duas coisas. Você não precisa de nenhuma riqueza do mundo, porque o seu ser é a fonte de riqueza mais única que você tem. Então, todo o dinheiro do mundo não pode comprar a riqueza que você é. Todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Então, você ter todo o dinheiro do mundo ou não ter nenhum dinheiro do mundo não vai alterar o quão rico você é. Isso nos liberta. Nos liberta. E é por isso que eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo. Isso não vai me mudar, não vai mudar meu caráter, não vai mudar meu comportamento, não vai mudar os meus valores. Porque eu compreendi que o meu valor está dentro. Então, a escassez não é a cultura do excesso. Aliás,
O mito da escassez se manifesta na cultura do excesso. Porque eu preciso ganhar mais. Por quê? Porque em 2018 eu não era ninguém. Agora não. Agora eu sou aqui, ó, um treinador, um mentor, um influenciador que promove o desenvolvimento humano. Não me chama de coach, hein? Que fatura milhões. Por isso eu tenho respeito de muita gente na sociedade. E de fato, a sociedade respeita essas pessoas, porque fatura milhões. Ainda continua operando no mito da escassez. O contrário disso é encontrar a plenitude. E o que é a plenitude? Vulnerabilidade. Eu sou o bastante. E vivo quem eu sou, em meio à incerteza, o risco e a exposição emocional. Eu sou o bastante agora. Eu sou o bastante agora. Eu sou tudo o que preciso ser agora. E é tomando de posse dessa potência que eu posso efetivamente manifestar e realizar todo esse potencial fora. Sem vergonha de ser quem eu sou. Sem me comparar com ninguém, porque não há nada igual a mim e a minha jornada. Nem nesse universo, nem em outros, se é que eles existem. Qualquer comparação ela vai ser imprecisa, por natureza. E aqui eu encontro todos os motivos para que de fato eu possa crescer e deixar a minha contribuição na sociedade. Mas para isso, segundo Brené Brown, é preciso ter coragem. A coragem de ser quem é. A coragem de ser imperfeito. E viver e manifestar a sua verdade do jeito que você é. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva, deixa aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre a coragem de ser imperfeito, eu vou deixar indicado esse vídeo aqui, tá? E se você quiser conhecer outros conteúdos do canal, também você pode clicar nesse vídeo aqui. Te aguardo no próximo encontro, no próximo vídeo. Um grande abraço.